Olha, foi um atropelo. Quem viu a partida sabe muito bem como que se deu o monólogo, especialmente do segundo tempo. O Manchester City, nessa temporada, vê um fosso de distância para o Liverpool, que foi o grande rival desse Manchester City na era Pep Guardiola, o grande rival de Guardiola na carreira. O próprio Pep fala isso, que na carreira como treinador, o rival mais difícil que ele teve que enfrentar foi o Liverpool de Jürgen Klopp, mas nessa temporada há um abismo de distância entre as duas equipes. E hoje, mais do que o placar, o jogo mostrou, de fato, o que separa em termos de rendimento, de atuação, do que é palpável de boas notícias de um lado e de má notícias do outro. Porque esse Manchester City, ele consegue, mesmo sem Erling Haaland, atropelar o Liverpool dessa forma. E eu tenho a sensação de que com o Julián Álvares, o City ele clica de maneira mais natural ao que a gente se acostumou a ver nos últimos anos e não nos últimos meses. Parece um City mais acostumado a essa versão que comporta Álvares do que a versão talvez mais perigosa e mais fatal, mas menos natural, que comporta Haaland. Aqui não há uma avaliação qualitativa, e sim de entender que há uma naturalidade que é esperada de você jogar da maneira com a qual você se acostumou a jogar em linhas gerais nos últimos anos, do que na maneira que você tem tentado se acostumar a jogar nos últimos meses. Uma com o Álvares, que parece mais o City das versões anteriores, e outra com o Haaland. O Álvares foi absolutamente essencial para a partida de hoje. Participou dos 3 primeiros gols, marcou o gol de empate. Ele tem números interessantes e é um jogador que não desperdiça os minutos que ele tem de oportunidade com Pep Guardiola aqui no Manchester City. Lembremos, o City contrata o Álvares antes mesmo do título mundial do Qatar. Sorte do Guardiola, que traz na mesma temporada 2 jogadores que lhe dão essas opções, essa letalidade de um lado e essa variedade de outro, com o norueguês e o argentino. Outro nome de muito destaque do lado do Manchester City é Jack Grealish, alvo de muitas críticas, inclusive minhas, e acho que com justiça, durante muito tempo, pelo pouco que produziu, mas nessa temporada Jack Grealish vem sendo um jogador muito importante para o Manchester City, e hoje ele foi fundamental, cara. O Liverpool, no primeiro tempo, ele conseguia dar a sensação de que numa jogada poderia agredir o Manchester City de maneira fatal, como fez quando marcou o primeiro gol com o Mohamed Salah, num contra-ataque em que pega o City desprevenido e descoberto na defesa. Poucos minutos depois, o Salah sai sozinho por uma chance que era claríssima de 2-0, se a bola passasse por Jack Grealish, que voltou até a defesa para conseguir bloquear o que seria provavelmente o desenho de um jogo muito diferente se o Liverpool tivesse feito aquele 2-0 aqui. E poucos momentos depois, o mesmo Grealish que foi lá atrás salvar o City, deu a assistência lá na frente para o Álvares empatar. Então acho que esse lance, esses minutos, resumem a importância do que foi o Jack Grealish na partida de hoje. Passa desse lance, tá, a importância dele, mas acho que esse lance ele consegue colocar tudo muito bem resumido. O Manchester City arrasador no segundo tempo, Kevin De Bruyne muito bem, Gundogan muito bem, o Stones sendo um jogador de filtração muito interessante, jogando mais pelo meio, mais como volante com a bola no pé e fazendo bem esse papel. E do lado do Liverpool, cara, é uma semana muito cruel para o Liverpool, que pega o City hoje, o Chelsea em Stamford Bridge na terça-feira, e depois no fim de semana recebe o Arsenal em Anfield. É difícil, né? Você voltar da data FIFA com esse time que, mesmo que a tabela te dê a sensação de que talvez o Liverpool possa brigar por uma vaga na Liga dos Campeões se acertar algo aqui ou ali, dentro de campo está muito complicado acreditar nisso. Claro que isso aqui sempre vai ser difícil, enfrentar o Manchester City fora de casa, mas assim também será mesmo com esse Chelsea um pouco imprevisível, não no bom sentido, mas talvez também no bom. E depois, claro, contra o Arsenal, mesmo sendo em Anfield. Mas vamos ver, porque nesse momento é muito difícil traçar qualquer projeção otimista para esse Liverpool, repito, desconexo aqui dentro de campo e perdido depois que foi vendo o Manchester City dominando cada vez mais a partida e o placar. O Jürgen Klopp pareceu muito abatido na coletiva de imprensa. A torcida do Liverpool reclamou muito de um cartão que poderia ter sido dado para o Rodri no primeiro tempo, quando ele mata um contra-ataque. Poderia ter recebido o segundo amarelo pouco depois de fazer
algo parecido e receber o primeiro, mas o próprio Klopp disse, cara, talvez sim, provavelmente era para segundo amarelo, mas eu não acho que hoje a gente ganharia contra um time com um jogador a menos. Então, assim, e eu acho que ele tem razão, tá? Porque o Liverpool estava muito complicado. O que encapsula essa temporada do Liverpool para mim é ver um time tendo que reagir contra o Manchester City aqui e olhando para o banco e tendo que trazer nomes como Oxlade-Chamberlain e James Milner. Muito complicado. Vamos ver como é que o Liverpool termina essa semana, porque começa muito mal. O Manchester City vai muito bem, engata a 4ª vitória seguida na Premier League pela primeira vez nessa temporada. É a vitória de número 100 do Pep Guardiola dentro da Premier League com o Manchester City em 125 jogos, um número absurdo, um aproveitamento bizarro. E é esse City que daqui a pouco pega o Southampton no próximo fim de semana e depois receberá aqui o Bayern de Munique, claro, com transmissão aqui da TNT Esportes e da HBO Max.